Lívia, você pode começar, por favor. Bom dia a todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O livro Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8, Orações da Rainha Kunti e a Salvação de Pariksit. Eu matei muitas crianças brahmanas, bem-querentes, amigos, pais, preceptores e irmãos. Mesmo que eu viva por milhões de anos, não me livrarei do inferno que me espera por todos esses pecados. Verso 50. Não há pecado para um rei que mata pela causa justa ao estar ocupado em manter seus cidadãos. Porém, essa junção não se aplica a mim. Verso 49. Eu matei muitas crianças brahmanas, bem-querentes, amigos, pais, preceptores e irmãos. Mesmo que eu viva por milhões de anos, não me livrarei do inferno que me espera por todos esses pecados. Verso 50. Não há pecado para um rei que mata pela causa justa ao estar ocupado em manter seus cidadãos. Porém, essa injunção não se aplica a mim. Muito obrigada pela oportunidade. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Peraí. Obrigada, Lívia. Obrigada pela Vou oportunidade. botar o verso em sânscrito aqui. Vou ler em sânscrito também. Mas antes vamos fazer as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Gyanat Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Então, nós estamos terminando esse capítulo 8, né, das orações da Rainha Kunti. Então, hoje, né, está entrando aqui, mais uma vez, o rei Yudhishthira para falar sobre essa guerra de Kurukshetra. Então, os versos são 49 e 50. Verso 49. Baladviva Shurnitra Pitra Bratra Guru Druha Nameshan Nirayan Mokso Yapi Varshayuta Yutaihi. Verso 50. Naino Rajna Prajabatur Dharma Yudeva Dodvisham Itimenatu Bodhaya Kaupate Shasanam Vachaha. Eu vou voltar aqui com o verso traduzido para vocês irem acompanhando. Então, essa guerra, né, foi realmente um massacre, uma guerra muito, assim, intensa, né? A gente fica imaginando, nossa, 5.000 anos atrás, uma guerra dessa magnitude. E sempre que há uma guerra, há um massacre de muitos seres vivos, inocentes, de crianças, brahmanes, mulheres. E na cultura védica e na cultura, de um modo geral, a morte
de inocentes é considerado o maior dos pecados. Então, na cultura védica, isso é realmente abominável. É um pecado, assim, extremo, porque normalmente as guerras, né? A guerra foi desenrolada lá nesse campo de Kurukshetra, afastado da cidade, das plantações, de tudo, um lugar ermo, para justamente não interferir na vida cotidiana das pessoas. Mas foi uma guerra tão intensa que acabou interferindo. E no Mahabharata, que o Mahabharata é a grande literatura, né, que dentro dela está contido a Bhagavad Gita, então conta a história, né, da Índia e tudo. Então, no Mahabharata está dito que nesses 18 dias da Batalha de Kurukshetra, morreram 680 milhões de pessoas. E centenas de milhares de pessoas desapareceram. Então, praticamente, essa foi a maior batalha do mundo nos últimos 5.000 anos. 680 milhões de pessoas. É inconcebível isso, né? E aí, nesse quadro tão trágico, o rei Yudhishthira, ele estava extremamente pesaroso e se achando culpado por todas essas mortes. Na verdade, ele estava iludido, iludido como um homem comum diante dessa matança sem precedentes. Ele estava muito apegado ao sofrimento e pela perda irreparável de milhões de pessoas. E o Yudhishthira era uma alma liberada que estava participando dessa lila de Krishna, né, para trazer de volta o Dharma para o planeta Terra. Mas só que naquele contexto da lila, ali, naquela guerra, nisso tudo, ele estava iludido né, ele não estava consciente disso tudo. Ele estava vivendo como um ser humano comum e estava sofrendo e muito triste, né? Na verdade, o Yudhishthira, ele estava iludido de sua condição de alma eterna. Ele se esqueceu que a entidade viva não é nem corpo, nem a mente, e sim transcendental a esse conceito de vida que nós chamamos de vida material. Ele havia esquecido também de que ele estava, né, com essa guerra, foi cumprido o Dharma da justiça e da retidão, que já que ele tinha o direito ao trono que o seu irmão havia usurpado. A mente dele estava completamente nublada com relação a isso. Ele só via uma coisa: 680 milhões de pessoas mortas. E isso era uma facada no coração dele. Só que o cumprimento do Dharma era a grande lição e o motivo dessa guerra. Mas o Yudhishthira se esqueceu de tudo isso e ele só conseguia enxergar o sofrimento e o pesar. E como ele era um rei extremamente piedoso, ele assumiu para si a responsabilidade sobre todas essas mortes, devido ao fato dessa grande batalha ter acontecido justamente para que ele reassumisse o seu direito ao trono. Então, ele automaticamente se viu responsável, né, por tudo isso. E como ele era um rei extremamente piedoso, ele assumiu para si a responsabilidade sobre todas as mortes e estava realmente muito triste, muito abalado,
porque ele entendia que esse massacre gigantesco foi acometido apenas para que ele assumisse o trono. Ele esqueceu de toda a questão do Dharma. Mas ele entendia também que milhões de vidas que tinham sido ali anuladas para que ele, né, como um ser de corpo temporário, que iria abandonar o corpo em alguns anos, ele tinha provocado tanto pesar aos seus súditos. Então ele pensava, nossa, tanta gente morreu para eu reassumir o trono, mas esse meu corpo é temporário. Daqui a pouco eu vou abandonar o corpo. Qual a vantagem disso? Ele estava realmente muito abalado. Ele estava com a mente abalada, nublada pelo luto. Ele não conseguia ver sentido naquilo tudo. Ele estava tão em choque que ele disse aí nesse verso 49, mesmo que viva milhões de anos, não me livrarei do inferno que me espera por todos esses pecados. Então, ele estava se vendo condenado a viver com essa culpa milhões e milhões de vidas. Ele se via em um inferno mental e emocional por vidas e vidas. Também, né? Imagina que situação ele estava. E ele também se sentia muito mal com a situação, porque, na verdade, o seu irmão Duryodhana, ele administrava o reinado muito bem, os cidadãos viviam bem, o reino era próspero, tudo era muito bem organizado. E o Yudhishthira entendia, e também ele estava extremamente pesaroso, porque ele entendia que essa guerra havia acontecido apenas para seu ganho pessoal, só para recuperar o trono que o irmão dele havia usurpado. Mas não era só isso, né? Ele estava realmente iludido. Ele não conseguia perceber que toda essa guerra tinha um grande propósito, um grande ensinamento, pois até mesmo a suprema personalidade de Deus estava participando desse evento monumental que foi essa guerra. Então, se Krishna estava participando dessa guerra, porque, né, tinha uma grande importância, mas Yudhishthira se sentia responsável por tudo, assumiu que havia cometido um grande pecado. Mas, mais adiante, nós vamos ver aí na leitura do Srimad Bhagavatam que tudo isso era um grande plano de Krishna para que Yudhishthira ele fosse instruído por um grande guerreiro que estava lá, ferido, extremamente ferido no seu leito de morte, que era o grande guerreiro, o Bhishmadeva. Então, a gente vai ver que tudo foi organizado e orquestrado. Mais uns versos no próximo capítulo, porque esse está terminando amanhã, então no próximo capítulo a gente vai entender essa situação do rei Yudhishthira. Então, a gente fazendo um paralelo assim com a nossa vida, né? As pessoas que são jovens, né? Jovens, adolescentes e tal, não conseguem ver isso porque não tem tanta experiência de vida, mas assim, né, quando a gente já viveu um pouquinho mais, muitas vezes a gente olha para trás e pensa assim, nossa, aquela situação que eu lutei tanto, que eu queria tanto, e que não deu certo, e que eu fiquei muito pesarosa na época, porque, puxa vida, por que aconteceu isso? Meu Deus, mas não era para acontecer dessa maneira. E aí os anos passam, o tempo passa, e a gente olha para trás e vê assim,
ainda bem que aquilo não aconteceu dessa maneira. Porque aí você, né? É como você sobe assim numa montanha e aí você tem a vista inteira. Então, na hora que você está lá embaixo na montanha, você não vê o que tem, né? A totalidade das coisas. Mas quando você está lá em cima e você olha, realmente, isso aí não ia dar muito certo. Então, quando, né, o tempo passa, e dá tempo da gente ir até lá em cima e olhar, aí a gente pode entender que tudo é muito bem orquestrado, muito bem organizado. E, normalmente, para o nosso benefício. Então, a gente também tem que entender que quando as coisas, às vezes, que a gente luta, e não dão certo daquela maneira, é porque Krishna está ali guiando e fazendo o melhor para a gente, que tudo que acontece na nossa vida, mesmo aquilo que a gente acha que não faz sentido, sempre é o melhor. Então, era isso aqui que eu queria falar hoje, e esses versos são um exemplo muito bom disso tudo. Namastê, Hare Krishna. Então, gratidão.